Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um capítulo do nosso audiobook. Mas antes, te peço que não deixe de curtir esse conteúdo, compartilhe e se inscreva. Assim você será notificado com novos projetos. Estamos estudando o livro Kryptonita. Não perca os próximos capítulos. Capítulo 12. Aliviando a pressão. No capítulo anterior, apresentei dois aspectos diferentes de idolatria: teimosia e cobiça. Agora iremos conectá-los porque andam de mãos dadas, e revelar como caminham juntos irá nos levar a um passo mais perto de entender o que torna um crente suscetível à kryptonita. Um cenário difícil. Considere mais uma vez o rei Saul. Ele não estava contente em habitar na vontade de Deus. Sua teimosia o tornou suscetível à cobiça. Seu primeiro erro registrado não ocorreu com os amalequitas. Aconteceu no início de seu reinado, quando enfrentava os filisteus. Esses inimigos de Israel haviam reunido um exército massivo de 3.000 carroças, que naquela época era como tanques, e havia tantos soldados a pé que pareciam tão numerosos quanto os grãos de areia do mar. Estavam acampados em Miquimais e prontos para atacar. O exército de Saul não era nada em comparação. Era recém-formado e ainda estava se erguendo. Lemos o seguinte: quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. 1 Samuel, capítulo 13, versos 6 a 7. Você consegue imaginar a pressão sobre Saul? Você é o líder, comandante e rei, e o seu exército pueril está enfrentando um exército muito mais experiente, poderoso e vasto. O pior pesadelo de Saul estava se desdobrando bem diante dele. Seus militares estavam começando a abandonar os postos. No entanto, um possível resgate estava a caminho: o profeta sênior Samuel, que deveria ir naquele dia oferecer sacrifício ao Senhor. Isso renovaria a confiança dos homens na liderança de Saul e lhes daria coragem para encarar a batalha. Porém, houve um problema. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. 1 Samuel, capítulo 13, versos 8 e 9. Não era segredo para ninguém. Saul não estava autorizado por Deus para fazer uma oferta. Aquela ação era reservada ao sacerdote. Samuel era o profeta e sacerdote. Porém, para ser justo com Saul, imaginemos que numa situação de pressão como aquela, ele e seus homens devem ter pensado que situações de desespero exigem medidas desesperadas. Ainda assim,
Samuel estava prestes a colocar em ordem qualquer confusão acerca deste assunto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: "Que você fez?" Saul respondeu: "Quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinhas chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimais, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto." Disse Samuel: "Você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor." 1 Samuel, capítulo 13, versos 10 a 14. Isso é o que profetas fazem. Esclarecem qualquer confusão, nos trazendo de volta ao que o Senhor ordenou. Durante situações difíceis, as pessoas podem facilmente se esquecer do que Deus deseja. As ações de insegurança e descontentamento de Saul comunicaram aos homens de Israel que situações difíceis nos dão o direito de escolher se é melhor obedecer a Deus ou não. Isso simplesmente não é verdade. Sempre é mais importante obedecer a Deus, não importa a situação. A insegurança de Saul era simplesmente uma manifestação de sua falta de contentamento. Ele queria que tudo à sua volta estivesse sob seu controle, e as circunstâncias estavam longe disso. Ele odiava a pressão sob a qual estava e queria alívio. Seu descontentamento o levou a cobiçar a paz que ele desejava. Aqui está a verdade que todos nós devemos agarrar. Ao servir a Deus, frequentemente encontraremos adversidade, dificuldades e tribulações. Jesus garante: "Neste mundo vocês terão aflições." João 16, versos 33. A adversidade identifica a força da sua fé. Se a nossa fé estiver enfraquecendo, se o nosso medidor de fé estiver caindo, é hora de clamar a Deus, buscar sua palavra e esperar por seu Espírito. Se fizermos essas coisas, sairemos da prova com uma força de fé maior do que a de antes. A nossa fé é um bem precioso, mais precioso do que qualquer recurso disponível na terra. Pense dessa forma: se alguém lhe oferecesse um plano de negócios infalível e o capital para investir, qual seria a sua resposta? Você reclamaria e diria: "Isso é difícil demais e trabalhoso demais"? Ou mergulharia de cara na oportunidade e agarraria aquele plano infalível? Nós certamente iniciaríamos o negócio e esperaríamos um grande retorno. Isso não é nada diferente de quando enfrentamos uma adversidade que é maior do que nós mesmos e, acredite, Deus irá garantir que você tenha essas oportunidades. Não porque Ele quer frustrá-lo,
mas para que você possa receber a recompensa da fé maior. Outro cenário difícil. Considere Davi, que era o oposto de Saul. Ele enfrentou um desafio ainda mais assustador. Ele e seus últimos 600 amigos na terra haviam sido todos rejeitados. Não havia sido um bom dia, mas estava prestes a ficar pior. Eles voltaram para suas casas em Ziclag e descobriram que, enquanto estavam fora, os amalequitas haviam invadido e tomado tudo que era de valor: esposas, crianças e recursos. E depois queimaram tudo que havia sobrado. Não restou nada. Você consegue imaginar as emoções de Davi? Ele havia ficado escondido nos desertos de Israel por mais de 12 anos. Não pôde ver sua família nem amigos de infância irem aos cultos, desfrutar dos eventos nacionais, nem da comunidade durante todo aquele tempo. Ele teve que se esconder e algumas vezes escapar dos melhores soldados de operações especiais de Israel que o estavam rastreando e perseguindo. Por causa disso tudo, a situação ficou tão perigosa que ele, seus homens e suas famílias ficaram abrigados numa nação estrangeira por 2 anos. Por mais quanto tempo aquilo continuaria? Onde estava a recompensa por servir a Deus? Várias vezes Davi teve a chance de resolver as questões com as próprias mãos e matar o líder sob o qual Deus o havia colocado em Israel. Isso teria aliviado a pressão e suas aflições. Porém, ele foi fiel, perseverou e permaneceu num estado de contentamento por 14 anos. Pare aqui e pense sobre isso. Você já se encontrou pensando em desistir após 3 semanas de dificuldades? E quanto a 3 meses ou 3 anos? 3 anos é um longo tempo para passar adversidade constante. No entanto, não é nada em comparação ao que Davi suportou. O período de tempo de Saul foi quase 1 semana e ele desistiu. Escolheu buscar respeito e status mais alto aos olhos de seus homens ao desobedecer a Deus. Preferiu o comportamento que o aliviaria e o elevaria. Não esperou pela promoção que vem somente de Deus. Voltando à história de Davi, ele e seus homens retornaram a Ziclag e descobriram que tudo que lhes era valioso e querido havia sido levado. Ao se depararem com aquilo, Davi e seus homens choraram até ficarem sem forças. Talvez Davi tenha pensado que tinha chegado ao fundo do poço, mas havia mais. Uma adversidade maior ainda estava prestes a se levantar. Agora seus homens, os últimos 600 amigos que ele tinha no planeta, estavam tão furiosos que queriam executá-lo. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. 1 Samuel, capítulo 30, verso 6.
Em sua situação de crise, os homens de Saul deixaram seus postos. Ele sentiu-se sozinho, com necessidade desesperada de afirmação, respeito e honra, e a buscou comprometendo a direção de Deus. Em contraste, os homens de Davi não estavam desistindo, mas queriam matá-lo. A situação de Davi era muito mais difícil do que a de Saul. O descontentamento de Saul o levou a reduzir a pressão ao invés de confiar em Deus e esperar por Samuel. A reação de Davi foi bem diferente. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então, Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. 1 Samuel, capítulo 30, versos 6 a 8. Davi não tentou convencer ninguém, nem inventou um plano atrevido. Ele não disse: já chega. Qual foi o benefício de servir a Deus fielmente? Entreguei a Ele os meus melhores anos e foi Ele quem me colocou sob a autoridade de um chefe tirano. É por causa dele que estou tendo esta vida infernal. Davi nunca culpou Deus, nem cobiçou o palácio. Em suas adversidades, Davi poderia ter se vingado, matando Saul e se promovendo ao trono que Deus lhe havia prometido. Não, ele esperou em Deus, mas Saul não. Davi permaneceu em seu padrão de contentamento e escolheu pedir a Deus primeiro. O livramento ou a provisão de Deus sempre vem, mas não antes da oportunidade de desobedecer à palavra de Deus se apresentar, como a tentação no deserto em que Satanás deu a Jesus a chance de sair daquela agitação antes que os anjos viessem e ministrassem a ele. Quase sempre acontece dessa forma. Ficar no lugar de contentamento nos impede de buscar a nossa própria provisão ou promoção. De volta aos Amalequitas. Continuando a examinar a vida de Saul, voltamos nossa atenção ao incidente com os Amalequitas. Seguindo o cronograma, isso aconteceu antes do encontro de Saul com os filisteus. É claro, o que alimentou a desobediência de Saul com os Amalequitas? Por que ele pouparia a vida do rei e salvaria os melhores animais quando a direção de Deus tinha sido tão clara? Mais uma vez, não foi nada mais do que o comportamento cobiçoso de Saul, dirigido por sua insegurança e seu descontentamento com a vontade de Deus. Em primeiro lugar, por que poupar a vida do rei? Conquistar uma nação é um grande feito, e naquela época, quando os reis eram vitoriosos na batalha, geralmente traziam o rei derrotado para seu palácio. Ter em seu meio um rei de uma nação estrangeira que você derrotou era como ter um troféu vivo. Toda vez que olhasse para ele, lembraria da sua vitória sobre todo aquele país.
E toda vez que os seus oficiais e servos do palácio o vissem, lembrariam do quanto você é poderoso. Era um intensificador de confiança. E isso seria de grande benefício, principalmente se você fosse um líder inseguro. Em segundo lugar, por que não salvar os melhores bodes e ovelhas, bezerros gordos, gado e cordeiros? Mais uma vez, foi pela mesma razão. Saul cobiçava o respeito e a honra de seus soldados e de seu povo. Se ele lhes desse os melhores animais amalequitas, isso lhes serviria como lembrete de sua grande liderança. No futuro, recordariam e elogiariam sua força, estratégia e sabedoria ao atacarem a nação derrotada. Veriam que Deus estava ao lado dele e isso impediria o povo de questionar sua autoridade. A cobiça de Saul o levou a ser continuamente validado. Na verdade, ele preparou um monumento para si mesmo após sua vitória. Quando confrontado pelo profeta devido à sua desobediência, estava mais preocupado com a forma como sua equipe de líderes e os cidadãos o veriam, e não com o fato de ter desobedecido a Deus. Ver 1 Samuel 15, verso 30. Aos olhos dele, a ausência de Samuel, o profeta mais respeitado da nação, prejudicaria sua reputação, principalmente após ter acabado de ser corrigido por Samuel. Ele precisava assegurar a validação de sua liderança e autoridade, que, por incrível que pareça, haviam sido dadas por Deus. Ele cobiçava respeito, honra, grandeza e autoridade, mais do que qualquer outra coisa. A cobiça o levou à teimosia de sua desobediência à direção de Deus. Falando de forma simples, Saul não estava contente na vontade de Deus. A fonte. Agora está ficando claro que um ídolo se torna uma fonte de algo para nós ao suprir os nossos desejos cobiçosos. Isso pode acontecer em qualquer área da nossa vida. Um ídolo ocupa o lugar que Deus merece. Pode ser o provedor de felicidade, conforto, paz, provisão, autoridade, respeito e por aí em diante. Deus diz: não façam ídolos para vocês. Levíticos 26, verso 1. Somos nós que fazemos o ídolo. Nem sempre é feito de pedra, madeira ou metal precioso. O poder do ídolo está em nossos corações. Um ídolo pode ser qualquer coisa que colocamos antes de Deus na nossa vida. É aquilo que amamos, gostamos, desejamos, em que confiamos, ou aquilo para o qual damos mais atenção do que ao Senhor. Deus revelou para minha esposa Lisa que a idolatria é aquilo de onde você tira a sua força ou aquilo para o que você dá sua força. Um crente é atraído à idolatria quando permite que seu coração seja agitado por descontentamento e busca satisfação fora da obediência a Deus. Essa satisfação pode ser uma pessoa, uma posse ou uma atividade. Espero que agora tenha ficado muito claro que a idolatria é muito mais do que estatuetas, estátuas,
altares e templos, devido ao fato de que frequentemente é reduzida a coisas como essas. Muitos perdem alguns avisos cruciais das Escrituras. Nos capítulos seguintes, continuaremos a revelar a verdadeira identidade da idolatria e descobriremos quão prevalente e prejudicial é para a nossa cultura ocidental do século XXI. Entre em ação. O elemento básico da idolatria é quando você tira ou dá força a algo ou alguém além de Deus. Um ídolo se torna uma fonte de algo para nós. Isto não quer dizer que devemos ir longe demais e pedir demissão do emprego, porque precisamos confiar que Deus irá prover para nós no lugar do nosso empregador. Porém, precisamos reconhecer que Deus provê através do nosso trabalho. Vemos que Deus provê amor através da nossa família e nós o amamos em troca, mas reconhecemos que honramos a Deus como fonte disso. O mais importante é honrar a Deus como a fonte da nossa vida. E assim rejeitamos escolhas que nos afastam dele. Espero que até então você esteja entendendo como a idolatria é mais do que simplesmente curvar-se diante de estátuas. Peça que Deus lhe mostre onde a idolatria tem influência na sua cidade ou comunidade e então interceda por essas áreas. Ore para que Deus brilhe a luz de sua verdade nesses lugares. Envie seus filhos para serem luz e que Ele seja conhecido como o Senhor de tudo. Até o próximo capítulo.